Então, pessoal, nessa aula de hoje a gente vai falar ali sobre as principais características ali dos sinais elétricos ali dentro do âmbito da engenharia elétrica, né? A gente vai ver ali todos os principais tópicos ali que diferenciam os sinais, né? As características que vão estar diferenciando os sinais e depois algumas aplicações ali dos principais sinais que a gente tem ali dentro do âmbito da engenharia elétrica, né? Então, começando com a parte de classificação dos sinais, tá? Um sinal ele pode representar uma informação qualquer, né? Como tensão, corrente elétrica ou potência elétrica, né? Falando mais especificamente dentro da parte da engenharia elétrica, né? Mas também podem ser quaisquer outros sinais ali que representam outras grandezas também. Em relação à classificação dos sinais aqui, tá? Ela pode ser feita quanto ao eixo do tempo, quanto ao eixo de amplitude, quanto ao padrão de repetição do sinal, ou ainda quanto à previsibilidade do comportamento do sinal, né? Então a gente tem aqui a divisão ali em relação ao eixo do tempo, ali um sinal ele pode ser caracterizado como contínuo ou discreto, né, no tempo, né, considerando que a gente está tratando aqui nesse vídeo de sinais ali que são em relação ao domínio do tempo, né. Sinais analógicos ou digitais, que é em relação ao eixo da amplitude do sinal. Os sinais também podem ser periódicos ou não periódicos, né, isso tem a ver com o padrão de repetição do sinal, né, se existe ou não um padrão de repetição. O sinal pode ser de energia ou de potência, né, a gente vai ver depois melhor no final do vídeo lá como caracterizar um sinal, né, dentro de um desses dois padrões aqui. E o sinal ainda pode ser caracterizado como um sinal determinístico ou probabilístico, né, que depende ali da previsibilidade ali do comportamento ali do sinal, né. Bom, começando com a parte do domínio do tempo, aqui do eixo do tempo, né, quanto ao eixo do tempo, o sinal ele pode ser caracterizado como contínuo ou discreto, né. Então, um sinal contínuo, ele é basicamente esse sinal aqui, né, que está representado aqui em cima, que é um sinal que conceitualmente ele existe para qualquer instante de tempo, né. Então, se eu for medir ele para qualquer instante aqui, ele vai ter um valor, né, ele existe para todo instante de tempo. Já um sinal discreto, ele é um sinal ali, né, como o próprio nome diz aqui, ele é um sinal, geralmente um sinal contínuo que foi discretizado e ele só existe ali para determinados valores de tempo, né, para T1, T2, T3 e assim por diante. E para o resto do tempo aqui, para esses espaços em branco aqui, ele não existe, né? Então, o conceito de contínuo e discreto é em relação ao eixo do tempo. Na prática, esses sinais discretos ali, eles são gerados ali normalmente a partir de um processo de amostragem, né, de um sinal contínuo, para sendo processados em algum sistema em tempo discreto, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem o exemplo de um sinal contínuo, né? Que ele existe para qualquer instante de tempo, ele entra aqui dentro desse sistema, na entrada desse sistema aqui, que vai transformar esse sinal contínuo aqui para discreto, né? Então a gente pode encarar esse sistema aqui como, por exemplo, uma chave, né? Fazer uma abstração dele para uma chave. Cada vez que essa chave bate ali, cada vez que ela fecha, ela passa a amplitude que ela está lendo momentaneamente aqui do sinal de entrada para saída. Depois ela abre, fica aberta aqui pelo período de tempo t, né? Que a gente conhece como período de amostragem. Aí ela fecha de novo, colhe uma amostra aqui da entrada, passa para a saída e assim por diante, né? Para que esse sinal aqui ele seja processado, né, para algum sistema ali que opere em tempo discreto, né? Ele pode ser também convertido ali através de um conversor AD para um sinal digital, né? E aí depois na saída desse sistema em tempo discreto é gerado um outro sinal aqui, né? O sinal ele passa por um processamento interno aqui qualquer, é gerado um outro sinal discretizado aqui na saída, e se for desejado também esse sinal discretizado ele pode ser transformado novamente num sinal contínuo aqui, através de um outro sistema aqui, né? Desse bloco sistema aqui que faz essa conversão ali de sinal do domínio do tempo discreto para o domínio do tempo contínuo, né? A segunda classificação é em relação à amplitude que o sinal pode assumir, né, que pode ser um sinal analógico ou digital. Então a gente tem um exemplo aqui à esquerda de um sinal analógico, né, muito confundido aqui com um sinal contínuo, mas sinal analógico não necessariamente vai ser um sinal contínuo, né, que nem a gente tem aqui embaixo. A gente tem um sinal analógico que pode assumir infinitos valores, mas ele não é contínuo, né, porque ele não existe para todo instante de tempo. Já esse aqui em cima não, ele é um sinal analógico e contínuo, né, os dois ao mesmo tempo. Ele pode assumir qualquer valor e ele existe para todo instante de tempo t aqui. Já na nossa direita aqui a gente tem um exemplo de um sinal digital, né, um sinal que pode assumir amplitudes finitas, né, no caso aqui ele pode assumir, sei lá, por exemplo, 5 ou menos 5 volts, que é abstraído ali na eletrônica digital para 0 ou 1, né, por exemplo. Então, em relação ao eixo da amplitude, ele pode assumir aqui dois valores, né, o sinal digital, sinal binário, né. E aqui a gente tem um exemplo então de um sinal também, um sinal digital, ele não necessariamente ele é contínuo, ele pode ser também discreto, né, porque aqui ele assume, só pode assumir dois valores, mas ele não existe para todo instante de tempo t. Então aqui ele é classificado como digital e discreto. A próxima classificação é em relação ao padrão de repetição do sinal, né, se ele se repete ou não. Quando existe um padrão de repetição, que nem esse sinal aqui de cima, né, e esse padrão ele é sempre ali através desse espaçamento de tempo t0 aqui, a gente chama esse sinal de sinal periódico, né.
E o valor dele aqui, x de t, ele é sempre igual a x de t mais t0, né? Porque aqui eu estou no começo do sinal, né? Que é o x de t, né? X de t é igual a 0, por exemplo. E aqui, passado esse tempo aqui t0, o sinal se repete, né? Ele tem o mesmo valor que ele tinha no início. Então essa é a expressão e esse é o comportamento gráfico aqui de um exemplo de um sinal periódico. Já um sinal não periódico, né? Ele pode ser caracterizado como um sinal que não tem um padrão de repetição, que nem esse daqui, né? Ele acontece aqui, tem esse pico aqui, depois ele permanece constante aqui, então seria um sinal não periódico, né? Ou conhecido como aperiódico. Ainda a gente pode observar alguns sinais aqui que podem ser chamados de sinais transientes, né? Que são sinais ali que tendem a zero quando o tempo tende a infinito. Né? O melhor exemplo disso daí é uma exponencial, né? Uma exponencial é um sinal transiente, ele começa aqui em t igual a zero com a amplitude máxima dele, e à medida que o tempo vai passando, ele tende a zero, né? Para mim transformar um sinal ali que não é transiente num sinal transiente, posso fazer uma multiplicação dele por uma exponencial, né? Então aqui a gente tem o exemplo de uma senoide, né? Uma senoide, por exemplo, cosseno de 6t menos 60, se eu multiplicar essa senoide por uma função exponencial, ela vai assumir esse formato aqui, né? A amplitude dela vai diminuindo exponencialmente ali com o tempo até que ela atinja em regime permanente aqui o valor nulo. Ainda existe uma outra classificação quanto à previsibilidade do comportamento, né, do sinal. Ele pode ser caracterizado como determinístico ou aleatório, né? Os sinais com comportamento gráfico ou matemático, né, completamente conhecidos ou definidos, eles são ditos como determinísticos, né? Aqui a gente tem exemplos ali, por exemplo, de sinais determinísticos ali que são, por exemplo, a onda quadrada, onda triangular, sinoidal, assim por diante, né? A gente conhece o comportamento gráfico e a função matemática que define esses sinais. Já o sinal aleatório ele é o oposto disso daqui, né? Ele é um sinal que não tem ali um padrão de comportamento previsível, né? Que a gente não pode definir ali, fechar ele numa função fechada, né? Numa função matemática. Então ele é chamado de sinal aleatório. Ainda assim como para os sistemas, né? Existe a definição ali do sistema causal e sistema não causal. Para os sinais também existe essa definição, né? Um sinal aqui que começa após t igual a zero é conhecido como sinal causal. Então a gente tem um exemplo aqui embaixo de um sinal que começa aqui exatamente em t igual a zero, é um sinal causal. E aqui um sinal não causal é um sinal que começa antes de t igual a zero, né? Agora a questão ali de potência e energia de um sinal, né? Quando é que um sinal ele é caracterizado como sinal de potência ou de energia, né? A potência ou energia de um sinal são medidas quantitativas do tamanho, né, entre aspas, ali desse sinal. A medida mais adequada a sinais ali com duração finita, né? Sinais que a amplitude dele tende a zero quando o tempo tende a infinito, que nem esse daqui. A medida mais adequada ali para o tamanho desse sinal aqui é a energia, né? Então a gente chama esses sinais aqui de sinais de energia, porque eles têm uma energia finita, né? Quando o tempo tende a infinito aqui, a amplitude dele tende a zero. Então esse sinal aqui ele é mais adequadamente chamado de sinal de energia justamente por isso, né? Porque se a gente olhar aqui para um sinal periódico, né? Um sinal periódico ele conceitualmente ele tem duração infinita. Se a duração de tempo dele é infinita, aqui ele seria um sinal de energia infinita, né? Então não seria adequado ali a gente chamar ele de sinal de energia, porque não tem como quantificar essa energia, ela seria infinita. Já nesse caso aqui, que o sinal ele é transiente, né, ele acontece aqui e depois quando o tempo tende a infinito ele é zero, a gente pode calcular essa energia aqui, né, dentro desse tempo aqui, e chamar ele de sinal de energia. Já esses sinais aqui, ó, sinais periódicos ali com duração conceitualmente infinita, né, a gente sabe que na prática não existe um sinal com duração infinita, a energia seria infinita, né? Assim é mais conveniente chamá-lo de sinal de potência, né? Então a gente calcula ali o sinal de potência para um período definido, para um período t definido ali do sinal, e caracteriza o tamanho dele, a amplitude dele como um sinal de potência, né? As expressões apresentadas abaixo, né, para energia e para potência, as duas aqui, elas são para um caso de um sinal elétrico aplicado a uma resistência elétrica de 1 ohm, né? Vocês podem ver aqui que não depende ali de resistência elétrica aqui, né, as expressões, porque justamente é uma resistência de 1 ohm, assim a energia do sinal é proporcional ao quadrado da sua amplitude. Essas definições aqui, elas são pura e simplesmente para o sinal elétrico, né? Claro que na prática, se eu tiver, por exemplo, um sinal elétrico aplicado a uma resistência de 5 ohms, por exemplo, né? Eu posso calcular a potência ali através de V ao quadrado, né? A amplitude ao quadrado do sinal, VRMS ao quadrado dividido por 5. Mas, se eu quiser saber a energia do sinal, né? Deixando o sistema de lado só, olhando para o sinal, então a definição conceitual dele são essas duas aqui, né? Para o sinal de potência aqui e para o sinal de energia, né? Já os sinais com duração infinita, né? Eles que crescem indefinidamente, né? Por exemplo, uma rampa, né? Vamos dizer uma rampa que cresce indefinidamente, ou com comportamento aleatório, não podem ser classificados como sinal de potência ou de energia, né? Porque não tem um período definido e também a amplitude dele não tende a zero, né? Quando o tempo tende a infinito,
Ele cresce indefinidamente, então ele não pode ser classificado nem como um sinal de potência, nem como um sinal de energia, né? Falando especificamente agora da potência e energia para sinais sinoidais, ou para sinais ali que podem ser decompostos ali numa soma, né, de sinais sinoidais, né, através da série de Fourier. Então a potência ou energia de um sinal composto por um conjunto de n harmônicas, né, que são sinais ortogonais, são harmônicas, né, ortogonais, ela pode ser calculada somando-se a potência ou a energia de cada harmônica individualmente. Então, dado que eu tenho esse sinal x de t ali, que é composto por essas duas harmônicas aqui, né, a harmônica 1 e a harmônica 2, considerando que ômega 1 é diferente do ômega 2, né, que elas sejam funções, que as frequências sejam múltiplas inteiras uma da outra, eu posso escrever a potência desse sinal x de t aqui através do somatório ali, individual das potências das duas harmônicas, né. Isso daqui, especificamente, essa expressão é para o sinal sinoidal, né. E esse daqui é supondo que o sinal tem um valor médio. Nesse caso aqui ele não tem, né, o valor médio, mas se ele tiver, eu faço o valor médio ao quadrado e somo ali a potência aqui de todas as harmônicas, de todas as senoides ali que eu tenho no meu sinal, né. Quando que duas funções sinoidais elas são ortogonais, né? Se elas respeitarem essas relações aqui, elas são ortogonais. Quando o produto escalar entre duas senoides ali é nulo, então elas são ditas senoides ortogonais, né? Isso pode acontecer aqui nesses três casos, né? Quando tiver dois cossenos sendo multiplicado ou dois senos sendo multiplicado, né? Desde que a frequência dos dois seja valores inteiros, né? Inteiros e positivos aqui, m e n, né? E sejam diferentes, obviamente, ali. Então eles vão ser ditos sinais ortogonais, né? Tanto para multiplicação de dois cossenos quanto para multiplicação de dois senos. Quando a gente multiplica um cosseno por um seno, né, naturalmente eles estão defasados 90 graus, então eles são funções ortogonais, né? Então o valor médio aqui aliás, o produto escalar aqui, o produto interno, né, desses caras aqui, ele vai dar naturalmente zero. Já nessas condições aqui eu tenho que respeitar isso daqui, né? Eu não posso ter m igual a n, tem que ser, e m e n tem que ser números inteiros, né? Aí eu vou ter funções ortogonais. Ainda em relação ao deslocamento de um sinal, né, eu posso fazer um deslocamento temporal no sinal. Esse deslocamento pode ser positivo, eu posso atrasar esse sinal, que nem está mostrado aqui embaixo. Aqui no caso o atraso do sinal aqui, ele é desse período de tempo t aqui, né, que está definido aqui embaixo. Então esse sinal aqui é um sinal original, se eu quiser escrever esse sinal aqui, só que mais atrasado, né, em relação ao domínio do tempo, eu escrevo ele dessa forma aqui. Eu não mexo na amplitude, mas na variável independente aqui, que é o tempo, aqui eu acrescento esse mais t, né, que é o quanto aqui esse sinal foi deslocado. Por que esse sinal aqui está em atraso em relação a esse daqui, né, porque ele acontece depois. O original acontece desse instante de tempo aqui, e esse sinal aqui ele acontece depois, então ele é dito sinal em atraso. Já um sinal em avanço, né, que ele acontece antes, é esse sinal aqui embaixo, né, porque se vocês olharem, esse sinal original ele começa aqui, e o sinal em avanço ele começa antes, né. O período de tempo t que eu vou colocar aqui é esse daqui, né, esse t maiúsculo, só que aqui eu vou diminuir ele aqui dentro da variável independente aqui, né, aqui eu somava e aqui eu diminuo ele. Bom, tendo definido ali as principais características dos sinais ali, agora a gente vai ver ali os principais sinais e quais as principais aplicações ali que eles têm dentro do âmbito da engenharia, né. Para quem estudou lá as disciplinas ali de controle, né, que visa testar ali características ali dos sistemas elétricos, né, sistemas mecânicos, enfim, a gente pode utilizar, os sinais mais utilizados são esses aqui, né, a gente tem o sinal em degrau, que é esse daqui, a gente tem o sinal aqui em rampa, que é esse daqui, né, que tem que ela cresce indefinidamente ali, o sinal em parábola, o sinal sinoidal e o sinal impulso, né. Cada um desses sinais aqui, né, que são muito importantes ali dentro da engenharia elétrica, eles têm um papel bem definido dentro da aplicação ali de sistemas, né. Quando eu quiser testar, por exemplo, um sistema ali, a característica de um sistema ali de responder rapidamente, né, avaliar as características transitórias da resposta de um sistema, eu utilizo um sinal de entrada degrau, né. Porque o degrau ali ele varia de 0 para 1 aqui num tempo aqui que idealmente tende a 0, né. Eu teria uma descontinuidade aqui, então ele testa ali como que o sistema reage ali a uma entrada que varia bruscamente, né. Assim eu observo todas as características ali transientes ali do meu sistema. Já o sinal em rampa ele é um pouco mais adequado para testar as características de regime permanente do sistema. Como se o sistema vai ser ou não capaz de acompanhar, né, o sinal de entrada, por exemplo. O sinal em parábola é a mesma coisa, só que para o sistema é mais difícil ele conseguir acompanhar, né, o sinal em parábola do que o sinal em rampa, porque a taxa de variação da parábola é maior, né. E se vocês perceberem, né, se eu fizer a derivada, né, a taxa de variação da parábola eu tenho justamente a rampa, e se eu derivar uma rampa eu tenho justamente a função degrau, né. É por isso que eu posso obter a resposta de um sistema, por exemplo, uma parábola, né, um sistema linear, fazer a derivada dessa resposta ali, obter a resposta que ele teria se tivesse sido aplicado uma rampa, e derivando novamente essa resposta, eu obtenho ali a resposta ao degrau, né.
Já o sinal senoidal ele tem uma outra função, que é em relação à resposta em frequência de um sistema, né, medir a resposta dele. A gente aplica uma senoide ali, por exemplo, na entrada do sistema, né, com a amplitude dela constante, mas vai variando a frequência dela. E aí se observa ali no sinal de saída ali como que a amplitude e o ângulo de fase desse sinal aqui vão estar variando, né, com a variação da frequência da senoide de entrada. Então a aplicação da resposta em frequência é utilizar o sinal senoidal, né. Então aplica um sinal com amplitude sempre constante, né, não pode variar a amplitude, e varia só a frequência, né, e observa ali o comportamento da amplitude ali, do ângulo de fase ali do sinal de saída. Se o teu sistema for linear e tu aplicar uma senoide na entrada ali, tu vai ter, na saída ali, tu vai ter também uma senoide, né? Ela pode estar amplificada ali ou defasada ali em relação à senoide de entrada, né? Aliás, amplificada, atenuada ou defasada em relação ao sinal de entrada, mas tem que manter ali a característica senoidal na saída, né? Não pode distorcer. Assim tu caracteriza um sistema como linear, né? Já o impulso, né, ele tem um papel importante ali de mostrar ali qual que é o comportamento gráfico, né? Se tu aplicar um sinal de impulso ali na entrada de um sistema e medir a resposta na saída, tu vai ter o comportamento gráfico da função de transferência do sistema. Na prática, é claro que não existe um impulso ali, né? Porque o impulso ele tem a amplitude dele teoricamente infinita e a duração dele tende a zero. Mas na prática a gente consegue ali fazer um pulso de duração curta, né? E aí a gente considera ele como se fosse um impulso, mas o impulso ideal é esse daqui, né? Com duração aqui que tende a zero e amplitude infinita. Então pessoal, nesse vídeo era isso, tá? Espero que tenham gostado e acho que deu para falar bastante coisa ali, mostrar as principais aplicações dos sinais ali, juntamente com as principais características. Eu peço que se tiverem gostado do vídeo aí, não esquece de deixar o joinha, tá? Agradeço a quem assistiu até aqui, obrigado, valeu!